Falando sobre contorno do rosto, contorno inferior da face, né, que a gente chama de mandíbula, existe uma tendência atual das mandíbulas estarem muito marcadas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e o cuidado que a gente tem que ter em relação a essa marcação. Mas voltando sobre envelhecimento, existem pessoas que têm essa região da mandíbula mais desenvolvida, né? Existem características individuais também do masculino e do feminino. A gente sabe que o público masculino, uma própria questão hormonal, existe a parte óssea dessa região mais desenvolvida e as mulheres têm essa parte óssea menos desenvolvida, dando um aspecto mais delicado, né? A gente chama de ângulo da mandíbula e mandíbula que termina no queixo, tá? A gente sabe também que com o envelhecimento, com a perda de sustentação de todo o rosto, daí é importante tratar a região malar também, existe uma pitose, uma queda dessa gordura para a região inferior, associado com a reabsorção óssea, vai levando à perda da definição desse contorno. Eu chego a falar que existe um encontro do rosto com o pescoço. A gente tem a perda desse desenho, né? Então hoje em dia a gente consegue, com o preenchimento com ácido hialurônico, a gente consegue repor um pouquinho desse volume, remodelar, redesenhar esse contorno, né? E a gente tem que prestar muita atenção que no público feminino principalmente, você não pode deixar essa região mais evidente, mais marcada, que é a região superior, que é a região da maçã. Porque na mulher a maçã ela é mais projetada do que a mandíbula. Então, se você projeta um ângulo e deixa a mandíbula muito desenhada no público feminino, você deixa a mulher muito andrógena, muito com a cara de homem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de preenchimento. A gente pode fazer nessa região também os bioestimuladores, né? Hoje em dia a gente sabe que existe uma classe de produtos chamado bioestimulador, que são produtos que você coloca debaixo da pele para estimular que a sua pele faça colágeno novo. Então, a gente aplica muito bioestimulador nessa região lateral aqui toda, né? E a firmeza que ela gera na pele gera uma melhora do contorno. Os tipos de rosto, existe rosto redondo, rosto quadrado, rosto oval, então isso influencia muito de quais as técnicas, né? Então essa avaliação do rosto como um todo, classificação do tipo de rosto é muito importante, tanto quanto o gênero masculino e feminino, para você fazer um planejamento de tratamento para que você consiga devolver a forma, fazer uma definição sem mudar as características do masculino e do feminino principalmente. E para complementar, existe um tratamento chamado ultrassom microfocado, que é uma tecnologia que você utiliza muito nessa região, que é do contorno, papada e pescoço, para tratar a parte muscular. O ultrassom consegue chegar lá no SMAS, que é o envoltório do músculo, e gerar pequenas lesões que vai estimular colágeno profundo. Então, tanto o tratamento da qualidade da pele, firmeza de pele, com os bioestimuladores, quanto o tratamento de estímulo de colágeno profundo muscular, eles podem ser feitos associados ao preenchimento com ácido hialurônico para você melhorar a firmeza e o desenho dessa região do terço inferior do rosto. O queixo, também chamado de mento, região mentoniana, corresponde a esse osso, é o final da mandíbula, né, que forma o queixo, o mento. O que acontece é que com o envelhecimento a gente tem uma redução do volume do mento, existe uma reabsorção óssea. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre a classificação do mento em relação ao rosto. A gente classifica o rosto em classe 1, 2 e 3. A classe 1 é o mento com uma projeção normal, ou seja, o perfil, a relação nariz, boca e queixo, ela é proporcional e o mento tem uma relação adequada, ele está num caminho adequado que ele não é tão projetado e não é tão retraído. Existem os pacientes classe 2, que são os pacientes retrognatas, onde o queixo em relação ao restante, ele está lá atrás. Então, essa linha traçada nariz, boca e queixo, ela passa em cima do lábio, porque o queixo está muito retraído. E nesses pacientes costumam ter, às vezes, a mandíbula pouco desenvolvida também. E aí, nesses pacientes, a gente pode repor esse volume do queixo e reposicionar toda a estrutura, deixar o paciente mais harmônico e mais proporcional. Existem os pacientes prognatos, aqueles pacientes que têm o queixo muito anteriorizado, muito para frente. Então, em relação ao nariz e à boca, ele está lá na frente, né? E aí eles costumam ter um rosto mais em C, né? Que tem a região da maxila um pouco retraída. Então, o preenchimento, em vez de ser no queixo, ele costuma ser no lábio, na fossa piriforme, que é essa região aqui, e na região da maçã, porque você projeta um pouquinho a
região do terço médio para frente e você proporcionaliza o rosto com o queixo. Então a forma de abordar um queixo prognata e retrognata é muito diferente, né? Então por isso que é importante essa avaliação do profissional adequada, porque você consegue, fazendo essas adequações, né, com os preenchimentos principalmente, a devolver a proporcionalidade do rosto. E um rosto mais proporcional sempre é um rosto mais bonito. Outro tratamento que a gente faz muito em queixo também, muitos pacientes têm a musculatura muito forte. Então, o músculo mentoniano, quando ele contrai, ele forma aquele aspecto de casca de laranja que eu brinco, que é aqueles furinhos pequenininhos. Então, você colocando a toxina botulínica nesse músculo, você relaxa essa musculatura temporariamente e esse relaxamento gera uma melhora do aspecto do queixo. Outra musculatura importante também é o músculo abaixador do canto da boca, que é um músculozinho que fica aqui embaixo, que você relaxando ele um pouquinho, você consegue subir os cantinhos dos lábios. Então, tratamento com ácido hialurônico, com toxina botulínica, ele pode ser feito na região do mento, para deixar você mais proporcional, você mais belo, e desde que você preserve as características masculinas e femininas. Existe uma diferença entre o queixo masculino e o queixo feminino. No homem, a largura do queixo deve respeitar a linha dos lábios. Então a largura do lábio, normalmente ela acaba lá onde termina o queixo. Na mulher, a gente respeita a linha do nariz, então o queixo ele é mais fino. Então é importante você avaliar tanto a projeção do queixo, se ele é prognata, retrognata ou ortognata, e a lateralidade do queixo. Então essa combinação dessas proporções é que vai definir um queixo bonito, um queixo masculino e um queixo feminino.